Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Aliás, nós temos falado isso ao longo desses 30 e tantos anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos falado, sejam abençoados. Sempre nós abençoamos. Mas, ao que parece, é que, infelizmente, nem todos têm sido abençoados, nem todos têm agarrado essa bênção, porque também poucos têm crido. Mas eu quero dizer para vocês, amigos, que orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo uma direção para mudar a história da vida do povo, porque são tantas pessoas cujas vidas estão devastadas pelos gafanhotos, estão devastadas, vidas devastadas pela miséria, pela doença, pela enfermidade, e gente que tem crido no Deus Todo-Poderoso. Então, como que a gente poderia resolver esse assunto, meu Deus? Por que está acontecendo essa situação? O povo crê na tua palavra, o povo ora, o povo jejua, o povo lê a tua palavra, mas não está acontecendo aquilo que as promessas dizem, Bispo Clodomiro. E também frequentam as igrejas, vêm às reuniões e vivem como se fossem crédulos. E ficam perturbados com isso, ficam confusos. E muitas vezes, quando nós atendemos essas pessoas, elas vêm com esses porquês. Por que eu venho à igreja? Por que eu oro, jejuo, leio a Bíblia e a minha vida não muda? A situação não muda. Por que a palavra não se cumpre? Essa tem sido a pergunta que muita gente tem feito. É verdade. Então, Bispo Clodomiro, a sua esposa, a Fátima, estava falando assim, aliás, foi a Fátima, não, foi a Daniele, falou assim: ô bispo, uma senhora me procurou, ela é membro da igreja, e ela disse assim, dona Daniele, eu tenho sofrimento, eu tenho um sofrimento crônico, eu estou com uma idade já que não é criança, que não sou mais criança, não sou mais jovem, eu estou para mais de 40 anos e eu me vejo solitária, eu vivo na solidão. Eu queria resolver o meu problema, eu queria, puxa vida, me casar, eu queria constituir família, etc. Reclamando da situação dela com toda razão, com toda razão. E outras tantas têm chegado até nós reclamando também de outras situações que, por serem tão difíceis, as pessoas não conseguem conciliar a fé com esses problemas, com essas turbulências que já fazem anos que vêm gemendo. Então, quando nós pegamos o texto, depois da oração que eu fiz, ó Deus, me dá uma direção, me dá uma luz, porque não é para mim, é para a glória do Senhor e também para a salvação das pessoas. Então, Deus me levou ao profeta, ou melhor, a Balaão, a história de Balaão. E eu fui ler a história de Balaão. Balaão era um profeta que profetizava, ora para abençoar, ora para amaldiçoar. Era um homem do diabo, era um homem do mal. Mas aí fui pesquisando e orando, e de repente veio a palavra sobre o profeta de verdade, o profeta de Deus. Porque antigamente haviam os profetas do diabo, os profetas mentirosos, como hoje. Existem os profetas maus e os profetas bons. Existem hoje os homens de Deus e os homens que se vestem de ovelhas, mas que são do diabo. Então, pensando no profeta Ezequiel, você sabe, o profeta era a voz de Deus na terra.
Naqueles tempos, o profeta era a maior autoridade em Israel. Nem os reis eram maiores do que eles. Eles todos tinham que se inclinar ao profeta. O profeta era a autoridade suprema. Tanto é que você lê na Bíblia, a terça parte da Bíblia tem profetas. Os escritos dos profetas fazem parte de 2/3 da Bíblia. O escrito dos profetas. Então, os profetas eram elementos extremamente importantes na história da redenção de Israel. E o que aconteceu com o profeta Ezequiel? Lá no capítulo 37, ele fala, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, Deus ungiu, consagrou Ezequiel como seu servo e depois o leva para o meio de um vale de ossos secos. A Igreja Universal do Reino de Deus foi chamada nesse espírito. Você vê que nós temos o espírito, e eu falo nós na Igreja Universal, os pastores, nós temos o espírito de sacrifício. Nós estamos sempre no sacrifício, pensando em como ajudar as pessoas. E respondendo esse anseio que eu manifestei, ó Deus, não está certo, me mostra um caminho, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui para te servir, mas eu preciso saber o que o Senhor quer que eu faça. E então me veio essa direção, que eu tenho certeza que é do Espírito de Deus. Porque assim como ele levou o profeta Ezequiel e o colocou no meio de um vale de ossos secos e mandou que ele andasse no meio dos ossos secos, ele fez andar. Ele não só viu os ossos secos, mas ele esteve no meio dos ossos secos. E olha, o bispo Clodomir, essa é a realidade. Nós temos andado no meio do vale dos ossos, de ossos secos. Você sabe, todo dia você está atendendo pessoas, acompanhando, seja pelo rádio, pela televisão, todo dia os pastores estão atendendo, pela manhã, à tarde, à noite. A Igreja Universal não fecha o dia inteiro, de segunda a segunda. Não tem feriado, não tem dia santo, os pastores não têm férias. Os pastores estão envolvidos 100% com a obra de Deus. 100%. Quando nós não estamos no altar, trabalhando especificamente no altar, nós estamos em casa, mas em casa a gente está pensando no povo, nos sofridos. Nós também fomos colocados no meio desse vale de ossos secos.